No episódio de hoje de Sem Barbas na Língua fazemos um balanço de 2018 e previsões para 2019 e daqui a 100 anos. Diz o que pensas, mas não pensas no que diz. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Ora então, sejam muito bem-vindos a mais um podcast, não é verdade? Estamos aqui com uma ressaca gigantesca. A noite de ano novo de ontem foi puxada. Ainda não fomos à cama. Não fomos. Epá, parece que do Natal à passagem de ano não passou tempo nenhum. Foi sempre bêbados. Sei, sempre a comer, beber. Comer e beber e Foi uma loucura. Parece que ainda há 5 minutos estávamos a gravar o episódio de Natal. A vida, olha, passa, é um instantinho isto. A vida é um abrir e fechar de olhos. A vida é o tempo entre as refeições. E as idas à casa de banho. Sim, é o que arranjas para fazer enquanto esperas pela próxima refeição. É um bocadinho isso. Né? Estás por casa, já é para jantar? Não. Pumba, tens de fazer qualquer coisa, depois vais jantar. É um bocadinho isso. É. E então, feliz ano novo! 2019, é isso! Tudo aí a bombar. Ela dorme, de fato treino. Gosto muito dessa música. Lembras dessa? Lembro-me da original, não é? Que era o All Aboard. Sim, eu gosto muito dela, dorme, de fato treino. Que era da Kadok, não era? Sei lá. Era tipo o CD da Kadok. E... Nem sei se ainda existe essa discoteca. E fomos para a noite, não foi? Virámos a noite? Não fomos. Portanto, eu vou contar o que é que aconteceu na minha passagem de ano. Eu fui para uma casa, aluguei uma casa com uns amigos e fomos perto da Lausanne. Sim. Assim meio isolado, e estivemos lá no churrasco, a fazer um comboiozinho, a beber, comboinho. Casais, basicamente. Casais. Não swing party. Não anos rolou. 70, Estados Unidos. Acho que não rolou. Nunca se sabe, mas acho que não rolou, não me lembro. Não rolou para ti que te calhou a gorda. E tu disseste, sim, disse calhou a gorda. É que caiu mal o champanhe, o espumante de raposeira caiu mal. Aquela ideia do swing que tínhamos falado, se calhar não vale a pena. Depois, o que é que eu fui fazer? Mais nada. Fui ao centro da Lausanne ver se havia alguma coisa. Não me lembro se havia ou não. E depois estive lá. Estiveste lá nos dias seguintes. Aliás, eu ainda vou para lá, porque eu vou estar lá até dia 6. Vou estar lá. Tu vieste cá de propósito só para gravar cá isto? de propósito de gravar o podcast, porque eu vou estar lá até dia 6, assim na calmaria, tentar tirar um bocadinho de férias, que eu não tenho férias, este ano não tive férias quase. Olha, como tu sabes, nós gostamos sempre, já foi assim no programa de Natal, de levar às pessoas felicidade, otimismo, alguma luz. E dos dados que eu compilei sobre 2018, o primeiro que eu queria partilhar é que foi o ano desde que há registros em que morreram mais pessoas em Portugal. Nice. Nice. 108 mil até dia 11 de dezembro. Faltava, acho que é poucas, morreram poucas. Acho que precisava. Acho que há que trabalhar no próximo ano. Sim. Nem é tanto morrer mais, é o nascer menos. Eu acho que isso é que sim, que é para começarmos a diminuir. Mas isso já estamos a ter esse problema, não é? Sim, mas mesmo zero, passar para zero nascimentos, não vale a pena, crianças. Portanto, pessoal que contrai a imigração, vamos começar a precisar de que venham para cá alguns, porque senão vamos chegar à reforma e não há ninguém para pagar a segurança social. Mas morreu mais gente porque foi um ano atípico porque há mais gente? Eu acho que não, porque a população está mais envelhecida. Pronto, mas é uma curva, todos os anos, se calhar, baterá esse recorde, né? Será uma tendência normal. Imagino que sim. A palavra mais pesquisada no Google pelos portugueses foi Mundial de Futebol. Seguida de uma cena boa, tipo... Secret Story 7. Pensei que fosse Teoria das Cordas de Física Quântica. Pensei que era a segunda mais pesquisada. E como é que chamava aquele DJ? O Avicii? Ou Avicii. Sim, o Avicii. Avicii. Ou que revela, como as pessoas dizem Gucci. Gucci em vez de Gucci. 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 Não sei como é que se diz. Gucci. É Gucci? É Gucci. Mas as pessoas dizem Gucci. Gucci.
Essa é dos ciganos, a Gucci. Só tem um C de cedilha. O que revela... Com cedilha. Porque é curioso, porque... por acaso não sei qual é que foi a palavra mais buscada no Google norte-americano ou noutros países. Mas é engraçado porque isto revela muito do nosso estado cultural. Porque o Mundial eu ainda percebo, porque é um fenómeno de 4 em 4 anos, gera muita atenção. E queres os resultados. Sim, agora, Secret Story 7 e o DJ... Percebes? Não sei, eu odeio parecer um velho do Restelo mesmo. Acho que sou um gajo progressista, adoro coisas novas, ciência, tecnologia. Gajos novas. Não acho nada que as novas gerações, não acho que as novas gerações vão ter coisas incríveis. Os miúdos que têm agora 18 anos vão fazer coisas inacreditáveis. E o mundo está muito melhor em todos os aspectos. Sempre houve estupidez, sempre houve gente estúpida. Agora, o que eu acho é que numa época em que seria mais fácil as pessoas estarem mais informadas, serem mais cultas e interessarem-se mais, porque têm mais ferramentas para isso, não é propriamente como viveres há 50 anos, que não havia tantas livrarias, não havia acesso à informação, há cada vez mais um interesse pelo tudo o que é frívolo e desinteressante, e este espetáculo, como o Secret Story, como é que esta merda se chama, e isso é um bocado uma pena, sabe? E eu vejo isso, uma das coisas que eu vejo é... se tu vais ver os livros, por exemplo, a compra de livros, há muitos livros que são uma merda. E tens agora muitos fenómenos como gajos que chamam que tem como é que se chama aquela merda que tem pseudónimos como Afonso Noite de Luar e Ricardo Minha Alma, como o gajo chama, que não só escrevem livros de merda, é porque não são maus livros como é o Dan Brown ou 50 Sombras de Cinza, que são mal escritos, mas têm uma história. Eu percebo porque é que aquilo funciona. Um porque é mistério, o outro porque tem sexo. Neste caso, estes tipos de livros são uma enxurrada de lugares comuns escondidos por uma má lírica poética. E têm sempre... E têm a presunção de dar conselhos de amor. E estes gajos fazem vídeos e têm dezenas de milhares de pessoas de seguidores no Facebook e só dizem merda, só dizem platitudes e lugares comuns. Não dizem nada que realmente... É o que eu chamo horóscopos de 250 páginas. Percebes? Sim. Se eu fores ler um horóscopo... o público é que manda, não é? Sim, claro, mas eu não estou a dizer... Repara, eu não me importo que se vendam mais livros e que as pessoas tenham acesso. Tenho pena... Só isso serem os mais vendidos? Sim, tenho pena que as pessoas se deixem enganar, porque isto é a banha da cobra. É como outras coisas que já aqui falámos, não é? Sim. Como os médiums que falámos há uns programas. Isto é pura banha da cobra. E podem-me dizer... as pessoas mas acho que é diferente. Isto existe. Os gajos não estão a... Não, o que eles dizem não existe. Ou seja... Sim, é um conselho como tu podes pedir um conselho a alguém, mas eles não, as pessoas veem-nos como uma espécie de entendidos no amor e na vida. Sim. E não são uns putos que não têm experiência nenhuma e que não trazem nada de novo além de um senso comum charupado, percebes? Sim, a sensação que me dá é que dá qualquer pessoa que podia escrever aquilo. Sim. É a sensação que me dá, mas também nunca li nenhum livro, né? Já vi citações, aquelas coisas. Estou a dizer aqui, dão-se ares de uma espécie de connoisseurs da natureza humana e do amor. Bullshit! Não sabes um caralho, pá. Percebes? Nem sequer tens... fodem a linguagem, generalizam as banalidades... e podem dizer, dá algum conforto às pessoas. Os horóscopos também. Já existem horóscopos, não é preciso matar mais árvores por causa disso. Sim. Também faz um bocadinho de confusão. Vejo de maneira diferente, no sentido em que não estão a basear-se numa pseudociência, não é? Para dizer verdades. Estão a dar a opinião deles e lugares comuns. Sim. Não estão a dizer que foi Jesus Cristo que lhes ditou aquilo, não é? Como outras. Sim. Pronto. Mas há ali um certo complexo de o eleito também, que é, eu sei isto e estou-te a passar esta informação. Mas eu acho que isso foi o público que lhes deu esse complexo, porque eles começaram a escrever, tiveram boa coisa, boa buzz, boa gente a gostar e depois tornou-se um negócio, porque eu acho que é esse fenómeno que é, isto faz isto, eu acho que consigo escrever isto. Estou-me a cagar para a integridade artística, até porque nem dou o meu nome, arranjo um pseudónimo que não existe e vou cagar. Mas depois alguns deles querem integridade artística porque querem ir a festivais e convidam escritores, como a série de histórias dessas, para irem às coisas dele. Portanto, alguns não quererão apenas fazer um negócio.
E o negócio dos livros pode ser isso, é o negócio dos livros. Eu nem sequer falo, ou seja, eu não estou a dizer que eles não deviam existir. O que eu estou a dizer é a aderência de milhares e milhares de pessoas a este tipo de tanga e de merda é que me causa alguma impressão. Pá, mas as pessoas adoram merda, não é? Comem merda, veem merda. O mundo é merda. O mundo é merda, portanto temos que gostar. Já agora estavas a falar das mais pesquisadas no Google e eu fui aqui num instante ver as mais pesquisadas no Pornhub. Então, que eles fazem sempre uma infografia brutal com os dados. Para quem não sabe, o Pornhub é um site para crianças. Sim. Podem pôr no vosso tablet quando derem ao filho dele. Portanto, o Pornhub teve 33 mil milhões de visitas, 92 milhões de visitas diárias. Fizeram-se upload de 5 milhões de vídeos. Uau. Por tanta pirocada, não é? Estocada de pizza que foi e não só uploadada. Também tens velcro com velcro. E de velcro com velcro. Deixa-me ver as como dizem os espanhóis, pan con pan. Que é tipo a sanduíche em mortadela, estás a ver? Quero ver as mais. Ok. Stormy Daniels foi a mais pesquisada devido ao caso de Trump. Sim. Fortnite, que é um jogo. É um jogo, não é? É um jogo. 4K. 4K é o quê? Romantic. 4K é a resolução. O pessoal já quer ver. Okay. O pessoal quer ver o pelo encravado na patareca da Stormy Daniels, percebe? Mas desculpa, qual é que era a seguir? Logo 4K? Romantic. Epá, isso não estava à espera dessa. Estás indo na esperança, afinal as pessoas... é um nicho que já não é nicho, que começa a nascer, porque as mulheres já são quase metade das utilizadoras de pornografia na internet. Mas é e há uns vídeos que tu vês, e são muito mais artísticos, mais românticos, mais planos, ou seja, não é... mais focado até no prazer da mulher e que isso começa a ganhar muita escala porque as mulheres preferem mas, por exemplo, vídeos, mas também preferem a gaja levar 5 caralhões, algumas sim, mas por exemplo sem querer entrar em grande detalhe sobre as minhas preferências sexuais /pornográficas, a cena do prazer da mulher é uma coisa que me agrada. Sim. Aliás, há uns vídeos que são só, até têm alguma qualidade artística, que são só, às vezes nem sequer se vê os genitais, e são câmaras no teto de mulheres a masturbar-se e tu vês só a cara da mulher a vir. Portanto, umas câmaras que tu instalaste por aí. no meu prédio. Tens uma profissão falsa de canalizador. Aquilo tem um nome, Beautiful Agony, acho eu, não sei o quê. Que é um nome que dão... Não, porque é um nome que dão ao orgasmo feminino, tal como os franceses lhe chamam la petite mort. Não é? Porque é uma pequena morte. O coração para e as sinapses no cérebro também. Trans, outra coisa. Portanto, há muita gente a querer ver transexuais a fazer sexo. São gostos. Se bem que se for um transexual bem feito, tu não notas. Será que ou é um trans tem pila, uma gaja com pila? Porque há muitos homens que têm esse fetiche, uma gaja com pila. Que é um gajo. Não sei se sabem. É um gajo. Uma gaja com pila é um gajo. Mas se há imensas pessoas que são transgéneros e que não cortaram a pila e se sentem mulheres. Sim, mas na pila são um gajo. Pronto. Então, são tudo gaja, mas naquela tira ali a boca são é de homem. A boca é de homem também. Também não dá para trocar. Mas nada contra, atenção. Eu preferia, se tivesse que fazer sexo com alguém que tem uma pila, com uma mulher, o que parece uma mulher, o que nós identificamos como mulher, não é? Feminina, o que é que preferias? Com uma pila. O que é que preferias? Fazer sexo com um gajo muito giro e todo bonzão, que as mulheres achassem muito giro e bonzão, ou com um transgender que, apesar de ter pila, era parecia uma gaja? A segunda opção, sem dúvida. Mesmo que fosse levar. Se fosse fazer, pá, não é? Olha aquilo de costas. Pronto, né? Fazes como aquele taxista que disse, que é atas o cordel e puxas para cima, que é para a pila não tocar umas nas outras, porque senão é espaneleiro. É assim que se come. É só se tocares na pila que é espaneleiro. Mais pesquisas, outdoor, portanto, muita gente a querer ver sexo ao ar livre. Não são um tipo de filmes que me puxo muito, por acaso. Outdoor. Acho que não há... E fazer sexo? Fazer tudo bem? Okay. Sim, tudo bem. Acho que é giro. Tatus, Tinder... que é, já sei, o Tinder é muito... É o quê? É o pessoal a pesquisar, tipo aqueles vídeos amadores. Estás a ver como se esta gaja no mas Tinder... Mas é o que os brasileiros chamam caiu na net, caiu no WhatsApp. Caiu no WhatsApp. Ballset, não sei o que é. Ballset. E threesome. Pronto, sim, lá está. Um clássico. Eu queria ver aqui, era por homens e por mulheres. Queres ver mais? Vamos ver. Sim. Mais pesquisadas por adolescentes. Lesbian
hentai, MILF. Hentai é desenhos, não é? É tentáculos de polvos. Ah, é? É, mas é desenhos. Mas lesbian, ok, faz sentido. E MILF MILF também faz sentido. São não é? teens. Stepmom, portanto o pessoal quer pinar a madrasta. Japanese, mom, teen. Tudo bem. As pornstars mais pesquisadas, Stormy Daniels, lá está. Mia Khalifa, Riley Reid, Lana Rhodes, Brandy Love, Mia Malkova, que eu gosto muito. Quem? Mia Malkova? Mia Malkova. É uma atriz? É, Não uma conheço, atriz vou de variedades que faz posições giras. De homens mais pesquisados foi Jordi El Niño Polla, é o nome de um ator porno. Polha, que é com 2 L's. Polha, né? sim. Sim, que quer dizer pizza. Johnny Sins, James Dean, Rocco Siffredi e Mandingo. Parece que a gente existe, o Rocco Pelos Siffredi. vistos. Porra! Portugal não aparece no top dos que mais vêm. Olha, Queria ver as mais pesquisadas por homens e por mulheres, só porque acho que isso é giro. Pá, mas isto é brutal, os gajos têm... E tu consegues tirar muitas conclusões daqui por país e tipo como é que o pessoal vive a sexualidade e não sei o que, é bem isso é interessante. giro. Isso é giro. Eu vejo sempre... Um dia podíamos fazer um programa só sobre isso, se calhar. É. Só sobre pornografia. Sim. É isso. Olha, mulheres pesquisam mais lesbian, Japanese, hentai, threesome, Korean. Estranho. Isto deve estar muito inquinado porque os chineses são muitos, os japoneses. E inquina isto. Os homens japoneses, eu nunca pesquisei japonês. Foi uma palavra que eu nunca, lamento se estou a ser racista. Nem Asian. Nunca. Asian nunca. Nunca A pesquisei. cena tu não é... Primeiro, normalmente tem pixels. Pronto. Há muitos, sim. Epá, e não é uma coisa que eu pesquiso. Não sei porquê. Não... Se tu pudesses... Mas conheço muita gente que pesquisa. Imagina, se tu pudesses ter uma aventura sexual com uma pessoa não caucasiana, o que é que tu escolhias? Ah pá, não sei. É um bocadinho indiferente. Está bem, mas imagina que... Se for gira... A tua namorada tinha chegado para ti a semana passada no Natal e tinha dito: olha, querido, o que eu queria mesmo te oferecer era um trio com uma rapariga de outra etnia e vou-te dar a oportunidade para tu escolheres. Epá, não sei. Isto é só para ver os teus preconceitos. Não. Estou a brincar. Não tenho... Por acaso, acho que nunca aconteceu. Preferias uma negra tipo chocolate, esquimó, estás a ver? uma asiática, Sim. ou uma índia? Uma índia ou uma indiana? Ou uma índia mesmo? Era uma índia. Tinha passado em Índia, tipo Índia. Uma indiana. Uma indiana. Então, uma indiana, uma negra ou uma asiática? Eu sinto que a indiana é asiática, não é? Sim, mas tu percebeste asiática, tens toda a razão. Se calhar uma indiana, por exemplo. Se calhar sim. Okay. Há uma indiana que entrava num programa que era o Top Chef, que foi casada com o Salman Rushdie, que era muita gira. Pois, sim. Muita gira. Há negras muitas giras, há asiáticas muitas giras. Não é por aí. Não, sim. claro Mas que há quem não goste. Acho que é legítimo. Tendo em conta que são só na China e na Índia são quase 3 bis, sim, não é? Mas acho que houve há pouco tempo aquela polémica com a... 3 bis não é 3 pessoas bissexuais. É 3... Aquela polémica com a Margarida Rebelo Pinto, que ela disse num programa, o Herman perguntou, estavam a falar de racismo, o Herman perguntou se já tinha tido e ela disse que não era muito dada a etnias. Ela foi muito acusada de racismo. Mas isso é uma estupidez, porque isso tem a ver com gosto sexual. Pois, eu também acho que sim, e é muito inerente, ou seja, tens de ter cuidado quando dizes essas coisas porque pode soar a racismo. Sim, está bem, mas por exemplo, eu se for olhar para o meu passado... Sim. Se fizesse agora contratasse um consultor da Deloitte para ele ver todo o meu percurso, ele ia ver que eu tendencialmente escolhia mulheres de pele mais clara e de cabelo mais claro. Percebes? E eu sei isso. Por exemplo, é cabelo. Eu nunca tive. Eu tenho um amigo meu que só adorava morenas, tipo quase índias, estás a ver? Índias mesmo, tipo Pocahontas, não indianas. Também é tipo loiras ou morenas, acho que é um bocadinho por aí. Até porque se tu disseste. Não, eu só gosto de comer pretas. Isso é que se calhar é racismo, estás a ver? É racismo tipo, com as brancas e com as outras não, e mesmo assim deve haver ali aquela cena da escravatura, estás a ver? Deves ter ali um passado colonial e gosta de subjugar. Portanto, é um terreno pantanoso, eu percebo, mas acho que não há problema nenhum. Por exemplo, há aplicações como o Tinder. O Tinder não tem isso, mas há aplicações que têm. Tu podes filtrar por raça, por etnia. E foi grande polémica e não sei o quê. Mas acho que é perfeitamente legítimo. Não acho que tenha a ver... Claro que os racistas vão usar isso, não é? Mas há muita gente que é só uma preferência sexual. Mas repara uma coisa. Isso é como... gordas. Ou homens. Sim. Percebes? É uma coisa que tu sentes atração, não sentes. Uma coisa é um preconceito...
danoso e que advém de um certo sentimento de superioridade e que achas que a outra pessoa é inferior. Outra coisa é um gosto pessoal. É como tu gostares mais de comida indiana ou de bacalhau. E aconteceu isso comigo há uns tempos com uma amiga minha norte-americana, porque estávamos a falar de livros e eu estava a falar essencialmente de autores masculinos e ela disse, mas não leste este livro desta... Ou seja, era basicamente... 2 autores, uma mulher e um homem, tinham escrito sobre a mesma coisa e eu só tinha lido o livro do homem. Sim. E eu disse, tens toda a razão, se calhar devia ler o livro. Mas a questão é, eu como homem, às vezes, aquilo que os homens têm a dizer causa mais ressonância porque tiveram experiências mais parecidas com a minha. Sim. O que não significa que eu seja indiferente a outras experiências, antes pelo contrário. Portanto, há coisas que não são preconceito danoso, são uma escolha daquilo que te apetece. Sim. E em relação ao sexo, não há nada mais... que tu não percebes porque o que é que te dá tesão? É? É visceral, o que é que te dá tesão? Tu não decides o que é que te dá tesão. Acho que dá tesão a crianças, às vezes deve ser uma cena mesmo incontrolável. Se quiserem saber mais, ou são o nosso programa de Natal. Sim. Mas é a mesma coisa que qualquer dia és homofóbico porque não gostas de fazer sexo com homens, percebes? Por exemplo. Agora, eu percebo que muita gente que não se sente atraído por negras pode vir de um preconceito racial e de um racismo ali latente, ou até um racismo mesmo presente. Acredito que em muitos casos sim. Noutros casos acho que é simplesmente uma questão de atração. E o que não quer dizer que depois não conheçam uma negra e fiquem malucos. Ou uma asiática. Não é? Tal como acontecerá ao contrário. Eu já conheci negras que não gostavam de brancos. Percebes? Sim. O contrário é mais raro. Negros que não gostem de brancas é mais raro. É raro. Mas até também lá está, tem aquela cena do token de tipo troféu de tantos anos de subjugação. Olha, agora eu aqui a comer as vossas mulheres. Acho que também pode estar ali embutido um bocadinho. Ou então podem só gostar dessa pessoa. Também, sim. Pode ser amor. Pode ser amor. Olha, em relação ao balanço de 2018, foi um bom ano para ti ou não? Sim, foi um bom ano. O que é que, da tua experiência pessoal e profissional, se tivesses que fazer um balanço, o que é que tu salientarias? Minha vida pessoal continua toda um bocadinho na mesma. Não é? Não me morreu ninguém próximo que eu gostasse muito. Continuo a morar com a minha namorada e a minha cadela. Portanto, em termos pessoais, mais íntimos, foi bom. Foi um bom ano. Em termos profissionais, foi também um ano muito... Ou seja, foi uma consolidação do que eu tinha feito o ano anterior, que tinha-me despedido do trabalho, não é? Portanto, foi uma consolidação. Em termos monetários, até superou o ano anterior. E foi um ano... Tornaste um comediante mais... melhor comediante, também imagino eu, porque atuaste muito mais, mas também mais visto, não só na plataforma normal que era o site, mas como stand-up comedian, certo? Sim, apesar de ter atuado menos este ano, o ano que passou. Mas fizeste um special? Não. Mas não... Acabou em janeiro, acabou em janeiro, sim, mas foram só 2 datas, Okay. ou seja, tinha sido no ano anterior. Okay. Foi um ano de preparação do próximo, não é? Que começa agora em março. E de fazer bares, voltar um bocadinho às origens e testar texto. E fiz um projeto com orgulho, que é os preliminares, que há de sair gravado, uma espécie de documentário, e além de ter dado muita estaleca em termos de palco, ir a sítios, a bares e a cidades onde eu nunca tinha ido atuar, também acho que resultou num produto engraçado para as pessoas depois verem. E não sei quando é que sairá, nem onde. E portanto foi bom. Falta de chá, segunda temporada, correu muito bem também. É verdade, muitos parabéns. Vi o último programa, também gostei muito dos bloopers, especialmente a parte em que tu abocanhavas a banana uma e outra vez. Sim, tem jeito, é um dom tem jeito, que eu tenho. E portanto foi bom. Este ano será marcado pela nova tour, novos espetáculos de stand-up. Será o principal do ano a acontecer. Não sei se lançarei um livro ou não este ano, ou se farei depois alguma coisa no segundo semestre noutras plataformas. Para já é o solo que estou a pensar e que estou focado. Portanto, se vender bem, há de ser um ano bom. Se vender uma merda, se calhar voltar à informática. Olha, voltando às palavras... E tu? Olha, para mim foi um ano difícil. Foi um ano difícil, mas difícil não no sentido mariquinhas, mas quando é difícil e tu superas e sentes um certo orgulho na forma como lidaste com as coisas. Mas tive que sair do lugar onde trabalhava como freelancer
numa situação um bocado complicada, portanto, digamos que não ficámos amigos, assim como uma mão à frente e outra atrás, e trabalhei muito para superar esse pequeno revés, mas escrevi 2 livros, um como ghostwriter e outro que é o meu, que vai sair nos próximos meses. Escrevi 3, juntamente com o Tiago Santos e o João Touro, 3 pilotos de séries que ainda não aconteceu nada com elas, mas escrevemos. Traduzi vários livros. E a tua série não foi? A série foi em 2017? Sim, acabou no início de 2018, mas começou... Okay. Foi como os teus espetáculos, mais ou menos. Arranjei uma namorada. Olha. Já viste? Sim, senhores. Sim, arranjei uma namorada. Sim. Depois de vários anos que é um pequeno milagre, não é? Sim, milagre que aconteceu. Muito obrigado, foste tu que a contrataste. Ela só aparece uma vez por semana. O Patreon é para isto, percebes? E em termos familiares foi também um ano difícil, com alguns desentendimentos familiares, mas estamos cá rijos. Estamos rijos para o ano 2019 e estou aí cheio de planos para 2019. Mas voltando às palavras, que nós somos pessoas que gostamos de palavras. Nos Estados Unidos, a palavra mais procurada no dicionário mais utilizado, que é o Merriam-Webster's, foi justiça, o significado de justiça. Outras palavras bastante procuradas foram nacionalismo, pansexual e respeito. No ano passado, a palavra mais escolhida, procurada, tinha sido feminismo e antes surreal, em 2016. Só precisa de pesquisar surreal. Isso é bem estranho. Eu acho que foi o pansexual eu percebo que tenham que ir pesquisar, não é? Agora, eu estava a pensar, tipo, personagens do ano passado, apesar do Trump já ter sido eleito em 2016, eu acho que é um rol de personagens, isto pelo lado negativo, que dizem alguma coisa do espírito do nosso tempo, que são personagens narcísicas, que privilegiam uma certa tacanhez e uma certa... um mundo, ou seja, esperam por um mundo como era antigamente, em detrimento da ciência e da vanguarda, e refiro-me essencialmente a 3 tipos que encaixam no mesmo género, que são Trump, Bolsonaro e Bruno Carvalho. Sim, pois é, com traços narcísicos, populistas, demagogos, e para mim o triunfo dessas pessoas, quer dizer, ou pelo menos a atenção que têm, não só diz alguma coisa sobre o espírito do nosso tempo, mas do que pode vir por aí. Acho que é a tempestade que antecede a bonança. Eu acho que isto vai tudo ficar na merda e a inteligência artificial vai assumir o controlo daqui a uns 10, 20 aninhos e vai-nos meter todos na linha e, portanto, acho que tudo bem. Até se houver uma guerra, até acelerará esse processo, porque haverá mais investimento nisso, como uma arma. Como é que tu achas que vai ser 2118, daqui a 100 anos? O que é que achas como é que vai ser? Acho que vai ser? Se nós estivermos cá, como é que vai ser? Será difícil estarmos cá, não é? Não, nós não. Eu tenho esperança. Eu estou a dizer o Homo sapiens, que na altura já não será sapiens, se calhar. Portanto, daqui a 100 anos, sim. Eu acho que daqui a 100 anos já seremos imortais, os humanos, quem tiver dinheiro para isso. Portanto, achas que vai haver uma espécie, uma subespécie e uma espécie, que é aqueles que podem viver para sempre e depois os pobrinhos que pessoalmente... E não só os que podem viver para sempre, com a questão genética, que nós aqui já falámos, em que os ricos vão poder escolher os melhores genes para os seus filhos, e com os augmented brain stuff, tipo meteres mais memória. Sim. Isso é uma coisa ter o Homo sapiens vai passar a ser outra coisa qualquer, vai passar a ser Homo super sapiens. Sim, acho que se vai fundir com as máquinas e com a inteligência artificial e eu acho que há quem diga, não é, que a criação da inteligência artificial, a invenção da inteligência artificial será a última invenção da humanidade, para o bom e para o mal. A última porque nos pode destruir, mas a última porque a partir daí a inteligência artificial será muito melhor que nós a inventar coisas. Sim. No espaço havia uma extrapolação que dizia que a inteligência artificial no espaço de uma semana podia fazer descobertas e evolução que a humanidade demorou 10 mil anos. Sim. Devido à velocidade de computação. E isso aliás, vi no outro dia também um tipo especializado em inteligência artificial, que já não é só a inteligência artificial, mas outras ciências como nanotecnologia. Sim. E era outra que eu não me lembro agora, mas que em conjunto uma acelera cada vez mais a outra. Sim, deves ter visto no podcast do Joe Rogan, aquele gajo do chapeuzinho. Exatamente. É um dos gajos... Ninguém dava nada por ele, serviços na rua. É um dos gajos que está por trás
pá, é uma OpenAI, não é OpenAI, que essa é do Musk, mas não me lembro do nome, mas é os que fazem a Sofia, aquela dos anúncios da Mel. São os gajos que estão por trás da inteligência artificial que está na Sofia e noutros robôs. E ele falava disso, e eu acho que sim, acho que daqui a 100 anos, menos provavelmente, muito menos, mas daqui a 100 anos, se não nos destruirmos antes, devido a uma guerra, estaremos provavelmente num momento mais pacífico da humanidade, mas que será mais estéril e mais distante. Não seremos humanos como nos conhecemos. Sabes que a BBC fez uma lista sobre isso, e uma das coisas, tu realmente és um gajo muito à frente. Eu sou visionário. Graças ao eu sou o Júlio Verne da Buraca. É verdade. Graças ao ADN e à engenharia robótica, seremos capazes de criar seres super inteligentes e imortais. Não. E nós passaremos a ser pequenas formigas para essa inteligência artificial. E depois eles talvez nos queiram preservar, tal como nós gostamos de preservar espécies, apesar de nos estarmos a cagar um bocadinho para elas, tentamos preservar, não é? Ter reservas naturais. E a inteligência artificial... Ou podemos ser uma fonte de energia como no Matrix. Sim, podem sugar-nos o sangue pelo cu e pronto. Não sei, vai ser muito, eu quero muito estar cá para ver isso. As estimativas baseadas em ciência, na lei de Moore e outros gráficos que prevêem o avanço tecnológico, apontam para 2045. O Ray Kurzweil, que é o especialista, o futurologista científico, tecnológico da Google, está na Google X, acho eu agora, e esse gajo também apontam para 2045, provavelmente antes. Como é exponencial, é a lei de Moore e outras leis da evolução tecnológica. Mas pode dar-se o caso de batermos numa parede e nunca conseguirmos replicar a inteligência humana, nem nada do género. Sim. Pode acontecer, mas toda a gente acredita que isso é possível. E, portanto, 2045 ainda estaremos cá, se tudo correr bem, né? Já estamos ali com os 60, 70 aninhos, mas ainda estamos bem. Ainda vamos a tempo de fazer o upload da nossa consciência para o computador e vivermos no GTA. No GTA que era? Na casa de putas. Ou GTA. no Red Dead Redemption. Sim. Que na altura será o 23 ou o 24. Não é? Portanto... Já será tipo Westworld. Já podes ter já estás tu numa espécie de clone robótico. Sim, acho que o Westworld demorará muito mais. O teres robôs exatamente iguais aos humanos, em termos estéticos e físicas e química. Sim, mas a partir do momento em que consegues mudar a coisa... estar numa simulação claro, que tem outras personagens que são iguais. Sim. Isso sim. Quer Olha, dizer, nem sei se o Westworld vai para aí, porque eu ainda não acabei de ver a segunda temporada. No caso, só para terminarmos este especial de Ano Novo, tanto o de Ano Novo como o Natal são especiais. Nós estamos aqui, tivemos no dia 25 e no dia 1 de Janeiro a fazer isto só para vocês. Sim. Porque vos amamos. Queria só terminar... Mas ainda temos de fazer mais 5, 10 minutinhos. Sim, mas só para relembrar as pessoas da nossa... É como no stand-up, às vezes quando alguém diz só para terminar e faz mais 20 minutos. Já que falámos de ciência, eu queria te dizer o que é que a numeróloga Ana Sequeira finalmente ciência a sério diz que vai acontecer em 2018. Ok, vamos a isso. São coisas super específicas. É arriscar. Super específicas. Mas são mesmo ou estás a ser irónico? É tipo aquela do professor Shibanga, né? Um dos 3 grandes vai ganhar o campeonato. Diz ela, 2017 pareceu um pouco descontrolado e cheio de surpresas que te fizeram mudar de planos. Espera aí, 2017? Então estás a ler as previsões para 2018. Desculpa, sim, enganei-me, olha. Então vê se aconteceu. Não, é isso que eu queria dizer. Por isso é que eu... Vamos ver. Ela diz, 2018 será... você receberá a energia do número 2. Você, toda a gente? Sim. Que é do ano. Okay. O de 2018 traz a energia do número 2. Do 2? Porquê do 2? Se é 2017 e isso foi que é do significa... Isto era o que ela dizia para o ano de 2018. Sim. E isso significa maior poder de concentração e também de intuição. Desta maneira, cada um deverá ser uma pessoa mais calma, analisar as oportunidades e principalmente esperar que tudo o que foi estabelecido em 2017 comece a criar forma, a definir-se e assim aproveitar e enriquecer. Disse pizza nenhuma, né? Disse pizza nenhuma. Isto é genial. Isto é o que as pessoas fazem todos os anos, é tentar, tipo, num ano para... É tipo aquelas do... Ela diz que 2018 é um ano de paz e tranquilidade, especialmente no Iémen, por exemplo. Sim, foi. Muito. Aquelas crianças morreram à fome. No Brasil também. Tranquilamente. No Brasil. Acho que isso é para Portugal. Não, isto é para o mundo. O numerólogo é um bicho muito ambicioso. Mas é uma ciência exata, não é? Uma ciência exata.
O que é que ela diz também? Outra característica positiva do número 2 é a possibilidade de parcerias darem lucros. Pois é, sempre essa Analisar e possibilidade, investir em oportunidades interessantes. Mas quando há a possibilidade de dar lucros é porque há a possibilidade de dar prejuízo, não é? Aproveite o fluxo de boas energias e o grande poder da intuição. Desfrute das oportunidades que surgirão no caminho. Isto mudou a minha vida. Pois. Essa senhora se calhar foi paga para escrever esse artigo de merda, não é? Ela diz, palavra-chave para 2018. Pizza. Maturação, Ok. iluminação, consciência das emoções, Por acaso a carne maturada arte e cultura. teve um grande boom em 2018. Os restaurantes com carne maturada. Portanto, essa parte da maturação, ela até acertou mais ou menos. Pois. Não está de todo desfasado da realidade. Okay. O que é que tu achas? Há bocado estávamos a falar dos 100 anos. O que é que tu achas que daqui a 100 anos os seres humanos que existirem vão olhar para trás e vão olhar-nos como se calhar nós agora olhamos para há 100 anos, sei lá, o facto das pessoas serem operadas sem anestesia, como aconteceu, porque a anestesia apareceu há cerca de 100, um pouco mais de 100 anos. Ou outro tipo de práticas que as pessoas vão dizer, epá, aqueles gajos eram uns bárbaros. Eu acho que vão olhar para nós com pena, para as doenças que eles já não vão ter. Sim, para as doenças. Vão olhar para isso, e o quê? As pessoas morriam disto, as pessoas morriam de cancro. Pá, fogo, que chatice. E eu acho também a alimentação, a forma como nós, ou seja, a indústria da alimentação. Porque vão poder, ou seja, já não vais precisar ter... Sabes quantas vacas aqui há? A espécie de mamíferos que tem mais exemplares é humana. Seguida das... É humana. Mas sim, faz sentido. Seguida, se não estou enganado, das ovelhas. E depois das vacas. E pá, acho que há tipo 1.000 milhões de vacas no mundo. Okay. 1 milhão de vacas no mundo. É isso. Todas no Urban. Tidinha fácil. Mas eu acho que quando se começar a poder criar alimentos que não precises de criar os animais, ou seja, a carne, já viste aquela carne feita em laboratórios? Eles vão olhar para nós como uns bárbaros. Sim, também acho. Tal quase como nós olhamos para as pessoas que faziam sacrifícios humanos. Sim, vão olhar para a tourada, por exemplo, como uma cena. Sim. Eu acho que isso na tourada nem sequer vai quase constar dos livros, percebes? Vai ser uma coisa tão... Acho que constará como os coliseus romanos, talvez. como a Inquisição, a queimar bruxas. Está nesse leque, nesse rol de práticas medievais. Mas sim, acho que vou ver isso. Acho que vão olhar para as relações de forma obsoleta. Sim, as relações como nós as entendemos agora. Sim. Eu acho que a partir do momento que a humanidade seja imortal, vai deixar de ter a necessidade de ter filhos. Uma das coisas que eu também li era a questão, por exemplo, das mulheres engravidarem, não vão precisar de fazer sexo, ou seja, vai ser tudo por inseminação artificial. Mas eu acho que a humanidade vai deixar de ter a necessidade de ter filhos, e acho que mesmo relações amorosas, porque uma coisa é ficares para sempre durante 50 anos, não é? Outra coisa é ficares para sempre, porque é a eternidade. Mas podes ter relações amorosas com períodos maiores. Eu acho que não, acho que vai passar a ser uma comodidade. Tá bem, mas uma commodity. Não sei como é que vai mexer, mas o amor é uma parte, o amor, o companheirismo, a amizade é uma parte fundamental do nosso equilíbrio. Sim, e mas para a nossa vai durar 2 anos, vai durar o tempo da paixão e as pessoas deixam de estar apaixonadas e seguem para o outro. Não, porque, ou seja, a paixão é um estado alternativo, não é bom tu estar sempre apaixonado. Sim. E o amor constrói-se até depois dessa paixão desaparecer. Há momentos ocasionais de paixão que as pessoas estão mais motivadas por isto, porque foram viajar ou porque é um momento especial, mas o companheirismo, a amizade, partilhares uma vida é uma coisa importante para muitas pessoas. Bom, que dá uma estabilidade, tu chegares a casa e teres... Acho que vai deixar de ser quando fores imortal. Então vamos ser pessoas profundamente sozinhas. Não sei, mas acho que vais deixar de ter essa, porque acho que muita da parte do amor, não é? O amor é uma ilusão do teu cérebro, não é? Basicamente sentes e é real para ti, mas é uma coisa que advém, acho eu, da tua mortalidade e da necessidade de teres alguém ao teu lado no processo de envelhecimento. Está bem, mas não é só isso. E quando tu deixaste de ter isso... Existe também uma característica de benefício evolutivo. Exato, mas deixa de haver essa necessidade. Deixa de haver porque vai deixar... Mas não é de um momento para o outro. Tu não destróis uma característica evolutiva em 100 anos. Claro, não. Sim, mas depende. A partir do momento que se estiveres ligado, ou seja, tu deixas de ser humano, não é? Passa a ser meio humano, meio máquina, meio inteligência artificial. Eu não sei se
se a humanidade não vai evoluir para uma entidade completamente racional e lógica, percebes? Como um Terminator, em que analisa as probabilidades daqui e dali, e todas as decisões são altamente racionais e estatísticas. E se tu fizeres essa análise, as pessoas deixam de querer ter relações, porque racionalmente é mais fácil tu, à mínima chatice, não estou para isto, não estou para passar mal, não estou para arriscar sofrer no futuro. Não é? Mas isso é cobardia, porque a vida é sofrimento. Grande parte da vida é eu acho que sim, eu acho que sim. E o sofrimento ajuda-te a crescer e a amadurecer, a seres uma pessoa melhor. Mas eu acho que esse ser pessoa melhor e esse amadurecimento, nós estaremos numa fase, seremos uma entidade tão diferente que não será uma questão, percebes? O que eu acho é aqui uma dupla face das emoções, porque por um lado as emoções são boas. Toda a tua ambição muda, porque és imortal. As emoções são boas, porque imagina, quando tu vês um lindo pôr do sol, quando há alguma coisa, um momento de vês um vídeo sobre alguém a salvar um cão, ou seja, essas emoções que fazem querer ser uma pessoa melhor e que disparam a oxitocina ou no cérebro, as emoções também são, quantas vezes não olhamos para trás e dissemos, tivemos aquela reação tão estúpida, tratámos mal aquela pessoa, porque naquela altura estávamos consumidos pela emoção, não é? Do despeito ou da raiva, e as emoções também funcionam muito contra nós, não é? Quando não te acontece tomares uma decisão mais emocionalmente e quando, passados uns dias que estás afastado, ganhas perspectiva e dizes, não, eu sou perfeito. Tu já és, vieste do futuro, não é? Vieste do futuro, não, claro que acontece. Acho que sim. Eu acho é incrível como é que nós somos, mesmo quando consideras uma pessoa inteligente, equilibrada, que quer justiça, mesmo assim é tão fácil resvalar para uma atitude mesmo homicida. Eu às vezes percebo pessoas que no trânsito se passam, percebes? E saem do carro. Eu nunca saí do carro para mandar a porrada. Mas eu percebo que às vezes tu possas chegar àquele limite de cometer uma atrocidade, uma loucura, porque estás passado e que te passas, não é? Sim. Todos nós já tivemos fases dessas em que gritámos ou dissemos alguma coisa e que não somos nós aquilo, ou se calhar somos nós, aquilo é que somos, todos nós somos aquilo, não é? Aqueles macacos selvagens, mas... E portanto, é tipo, por exemplo, eu percebo... condeno, e acho que não sei fazer, mas eu percebo que numa relação, eu já vi discussões de pessoas, eu nunca discuti assim nos meus relacionamentos, mas eu já vi discussões de casais em que eu percebo que tanto da parte dele como da parte dela sai um estalo. E que seja uma coisa completamente impulsiva e irracional e no calor, e porque já estão a discutir há meia hora e estão completamente desgastados e estão só a ofender um ao outro, e há um que se passa e pumba. Tanto ele como ela. E que aquilo não seja aquela pessoa, que aquela pessoa não seja uma pessoa que agride e não seja uma pessoa que pratique violência doméstica, mas que naquele caso tenha saído. Por isso é que tu, no quadro legal, criminal, tu tens diversos tipos de homicídio, não é? Claro, sim. O homicídio planeado, o homicídio inadvertido. Sim. Não sei se esta é a linguagem técnica correta. E não estou a desculpar claramente, acho eu. E acho que, sim. Mas há casos e casos, não é? Há violência e violência, seja em que situação for. Tal como há pais que se passam e que matam os filhos porque estão noutra. Mas há aqui outra questão que é... A partir de que idade... Ou seja, porque tu estás a dizer que as pessoas vão ser imortais e não vão ter filhos, mas vai haver um momento em que vão ter filhos, não é? Portanto, o que é que tu fazes? Tu equipas uma criança de 5 anos com... Imagina que podes equipá-la, como tu dizes, com a inteligência artificial. Portanto, com lança-mísseis. E tu vais dar o software a essa criança para que ela possa entender o mundo como uma pessoa mais velha, ou vais esperar até aos 20 anos, 30 anos para ela ter esse software? Estás a entender o que eu estou a dizer? Não sei. Pois. Ou seja, estamos a falar aqui... Porque há aqui duas hipóteses, que é nós fundirmos-nos com a inteligência artificial e deixamos de ser humanos completamente. Todas essas necessidades, tudo isso provavelmente vai à baila. Ou nós convivemos com a inteligência artificial, é a inteligência artificial que regula tudo no mundo, que nos governa, que faz as decisões todas, e nós continuamos humanos, mas medicamente temos cura para todas as doenças e não sei o quê. Mas tu achas que isso é possível que nós mandemos na inteligência artificial? Não, acho que não. Acho que será impossível. Uma inteligência, que é o General Artificial Intelligence, né? Portanto, tu tens vários tipos de inteligência artificial, né? Já tens coisas que são comandadas por Machine Learning e inteligência artificial, tens publicidade que te aparece no telemóvel, que sabe quem tu és, aprende quais é que são os anúncios que tu clicas mais e ajusta. E tens a General Intelligence, que é uma inteligência humana, que é a inteligência como nós. A partir do momento que tu inventes uma igual à nossa, mas que tem uma capacidade de processamento 1000 vezes superior, né? À velocidade da luz,
porque está no computador, acho que perdes a mão. Acho que perdes a mão completamente. Nunca vais conseguir mandar. A não ser que ainda esteja num sítio estranho. Mas mesmo assim, acabou. Vão-nos mandar. Agora, claro que há uma forma, né? Desligas a eletricidade. Não é um botão, mas tens que mandar abaixo todos os satélites e a rede de eletricidade. Pronto. Sim. Mas a inteligência artificial, se já é tão inteligente como nós e tão rápida, se calhar arranja uma forma de se implantar em cérebros humanos e ficar com corpos. E é com este desejo apocalíptico de Guilherme Duarte que nos despedimos vai ser lindo. Com o primeiro programa de 2019. É verdade que não foi nem nada filmado dia 18 de dezembro. Não foi. Cá estamos nós. Não vamos matar. Não se esqueçam, sigam-nos, partilhem, sem barbas na língua. É com muito gosto que acompanhamos as vossas noites e dias enquanto lavam louça ou aspiram a casa. Se puderem, agora que receberam um dinheirinho em envelopes das vossas famílias... Já estouraram tudo ontem, na noite. Já estouraram tudo, só pumba, tudo em álcool. Considerem serem patronos, nem que seja só €1 por mês, porque nós não nos importamos de vergar a mola por vocês, mas pronto, se podemos comprar um queque e beber um café de vez em quando, também agradecemos. E pode fazer com que surjam mais coisas. Houve pessoas a dizer que o que gostavam no nosso podcast é que era amador. Ou seja, amador no sentido em que nós estávamos aqui a falar sem... Amador és tu, pá! Vai para o caralho, pá! A falar sem qualquer tipo de preocupação com quem nos está a ouvir. Estamos a ter uma conversa. Pronto. E que esperava que isto passando a ser mais profissional, imagina, tendo mais câmaras ou tendo mais audiência, que não perdêssemos isso. Mas acho que não. Acho que não perderemos. Aliás, até temos uma câmara altamente potente, mesmo profissional. Acho que não. Há pessoas que também dizem, gostamos mais que vocês tragam os temas do que falem dos temas e das perguntas dos patronos, porque perde genuinidade. Sim, vamos e tentar eu concordo com isso, vamos tentar equilibrar. E, portanto, estes 2 últimos episódios foi só mesmo temas nossos. Mas... qualquer sugestão. Sim. Mas acho que há uma coisa que nós fazemos aqui e que funciona, que tem funcionado em muitos podcasts, e por isso é que há um advento de podcasts em todo o mundo, que quando as pessoas já andam muito desconfiadas dos mídias tradicionais e alguns têm realmente alguns problemas e já não se pode falar disto e daquilo e o politicamente correto, o espaço do podcast ainda é um espaço relativamente livre. E aprofunda as coisas. E há uma coisa que é: este programa, de certa maneira, é um espelho de quem nós somos, da nossa personalidade, e nós não vamos deixar de ser essas pessoas. Aliás, já fomos prejudicados em momentos da nossa vida por sermos estas pessoas. Não é agora, a esta altura do campeonato, que vamos deixar de dizer aquilo que achamos. Claro, mesmo sabendo que isto é um podcast que é ouvido por alguns milhares de pessoas e não é uma conversa de café com os amigos, acaba por ser. Parece, mas não é. Ou seja, nós no café somos muito mais brejeiros. Muito mais. Ainda mais. Não, é o contrário. No café só falamos de física quântica. De Kafka. É isso. Portanto, juntem-se a nós, tenham um feliz ano novo, Dia dos Reis também, que é importante. Sim. Não desistam já das resoluções de ano novo. Não. Portanto, não fumem. Eu, por exemplo, deixei de fumar ontem. Ontem, que foi dia 31, como toda a gente sabe. E pronto. E, portanto, deixem de fumar, façam desporto. Passem tempo com as pessoas que gostam. Há um exercício interessante que é tu pensares, em média, quantas horas por semana estás com os teus pais, ou com os teus irmãos, ou com pessoas que gostas. Com pessoas que não é com quem vives, não é? Tu estás no teu melhor amigo, quantas horas por semana estás, ou por mês, e fazes as contas, tem mais de 50 anos de vida, e tu começas a perceber, com grande... Tanto o desporto, mas é engraçado porque todos os especialistas dizem que tanto o desporto como estar a teres FaceTime com pessoas de quem gosta, e pode não ser família, pode ser amigos, são essenciais para teres uma vida, para seres menos passível de sofrer de depressões e coisas do género. E o desporto, porque muitas pessoas veem o desporto como, vou ficar todo bonzão para a praia e não sei o quê. Não, é uma questão de saúde mental. Sim. Eu vou começar a fazer desporto para a semana. Já fiz os meus exames todos. À partida não morro de ataque cardíaco, portanto vamos testar. Não mandei um médico assinar uma declaração, por acaso. O Guilherme, mandem a opção, no caso do Guilherme morrer, com quem é que eu devia fazer o podcast? Sugiram. Lili Canessas. Para mim é possível que aconteça. Bom ano. Muito obrigado por tudo e que este ano seja igualmente agradável para todos.
espreguiçar. Muito obrigado por assistirem a mais um episódio Sem Barbas da Língua. Não se esqueçam de subscrever na vossa plataforma de eleição, iTunes, SoundCloud, YouTube e muitas outras. Se tiverem dúvidas ou sugestões, podem enviar para o endereço de correio eletrónico sembarbasnalingua@gmail.com. Podem também passar pela nossa página de Facebook, deixar o vosso like ou a vossa mensagem. Sejam felizes e até à próxima. Mas eu só lhe pergunto se é assim que o país anda para a frente. Eu vim com sacrifício pessoal. Acho que o país está doido, com todo o respeito, e portanto eu não vou continuar a entrevista.